Há momentos em que a vida parece se organizar ao redor de memórias antigas. O passado vira medida, a culpa vira calendário, o erro vira identidade. A gente acorda, trabalha, conversa, mas carrega por dentro um cansaço que tem mais a ver com quem fomos do que com quem somos chamados a ser. A promessa da palavra, porém, desmonta essa prisão. Em Cristo, existe uma vida que não é uma edição melhorada do que já tivemos. É uma criação nova. Nova origem, novo centro, novo norte. Não se trata de pintar a parede e chamar de mudança. É derrubar o cômodo e reconstruir os alicerces. É por isso que tantos de nós sentimos dentro do peito a mistura de medo e desejo. Medo de largar o que é conhecido, desejo de viver o que é verdadeiro. Quando Paulo escreve que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ele não vende slogan religioso, nem oferece consolo barato. Ele descreve um nascimento espiritual que reorganiza tudo por dentro, a começar da identidade. O que estava definido por traumas, por pecados, por rótulos, por comparações, passa a ser reescrito pela graça. É um antes e depois, tão real que até o nosso vocabulário muda. Deixamos de dizer "eu sou assim" como sentença final e passamos a dizer "eu estou sendo transformado" como decisão diária. A nova criatura não é alguém que faz força para ser melhor. É alguém que aprende a viver a partir de um novo coração. Mas como esse novo começa? É instantâneo ou processo? É só linguagem positiva? Ou existe mesmo poder para virar a chave? Para não ficarmos nas teorias, vamos atravessar juntos a biografia de alguém que viveu essa virada de modo radical. Saulo de Tarso, o perseguidor que se tornou o apóstolo Paulo. Ao olhar para a estrada rumo a Damasco, para a luz que o derrubou, para a voz que o chamou pelo nome, e para as mãos de Ananias que o levantaram, veremos como Deus move o coração, ressignifica a história e abre caminho para um futuro que não estava nos planos do velho homem. Saulo conhecia a religião por dentro. Fariseu, formado aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, ele respirava convicções. Sua biografia até o encontro com Cristo era uma soma de credenciais. Havia disciplina, havia reputação, havia firmeza, faltava luz. E quem caminha no escuro, ainda que segurando pergaminhos sagrados, tropeça. O zelo de Saulo encontrou um alvo, o povo do caminho. Ele julgou que extirpar cristãos era defender Deus. Transformou doutrina em arma, certeza em perseguição, propósito em cadeia. A cena que a Escritura nos apresenta é cheia de movimento. Saulo viaja com um pequeno grupo, cartas oficiais no alforge, autorização para entrar em casas, prender homens e mulheres, desfazer famílias inteiras. O sol de meio-dia rasga o céu. De repente, outra luz, mais forte do que qualquer sol, envolve o caminho. Não é claridade de paisagem, é visitação. Não é brilho para enfeitar, é presença para revelar. Saulo cai. O chão vira altar. Do alto, uma voz o chama pelo nome, 2 vezes, como quem alcança um coração que estava anestesiado pelo zelo. Saulo, Saulo, por que me persegues? O perseguidor responde com a pergunta que inaugura toda a conversão. Quem és tu, Senhor? A resposta é direta, sem rodeios, sem parábolas. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em um instante, o mundo de Saulo se reconfigura. Seu vocabulário teológico encontra um rosto. Sua teologia encontra um Senhor vivo. O Cristo ressuscitado não discute, convoca. A luz o cega por fora e o desperta por dentro. O homem que guiava outros precisa agora ser guiado pela mão até Damasco. 3 dias de escuridão. 3 dias sem comer nem beber. 3 dias de silêncio que viram sala de parto para o novo nascimento. Enquanto isso, Deus visita Ananias em visão. Vai à rua direita e pergunta por Saulo de Tarso. Ele está orando. A frase parece pequena, mas carrega a virada. O mesmo homem que respirava ameaças agora respira oração. Ananias hesita. Ele sabe quem Saulo é. O céu responde com a promessa. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e filhos de Israel.
obediência vence medo. Ananias entra na casa, impõe as mãos e chama o antigo inimigo de irmão. Algo como escamas cai dos olhos de Saulo. A visão volta e, junto com ela, um mundo novo. Ele é batizado, se alimenta e, ainda em Damasco, começa a anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Jerusalém, Damasco, as sinagogas, os becos. O evangelho começa a andar com um ex-perseguidor. A mudança não foi cosmética. O homem não trocou apenas de opinião. Trocou de natureza, de propósito e de direção. O que antes era energia para destruir, se tornou disposição para edificar. O que antes era argumento para humilhar, se transformou em palavra que cura. Saulo passa a se chamar Paulo, e com esse novo nome, inaugura um itinerário de viagens, prisões, cartas e igrejas plantadas. Em cada cidade, uma prova. A nova criatura respira outro ar. Essa história carrega camadas. Há a camada pessoal, de um homem que enfrenta a própria sombra. Há a camada comunitária, de uma igreja que precisa abrir espaço para um recém-chegado cuja fama apavorava. Há a camada espiritual de um Deus que não terceiriza resgate. Ele mesmo chama, ele mesmo confronta, ele mesmo perdoa, ele mesmo envia. Em Paulo, aprendemos que o passado não tem a palavra final quando a graça toma a palavra. O que era currículo de culpa vira testemunho de misericórdia. O que era força contrária vira combustível para o reino. Também há resistência. Alguns o rejeitam, outros planejam matá-lo. Amigos o descem num cesto para escapar. A antiga rede de relações desconfia. Convertido, Paulo não ganha vida fácil, ganha vida verdadeira. A nova criatura não é um passe de mágica que apaga consequências, mas uma presença constante que reorienta escolhas. Quando a velha narrativa tenta voltar, você é o perseguidor, você não merece, você não presta. A nova identidade responde: eu fui alcançado, eu fui perdoado, eu fui enviado. E segue. É por isso que mais tarde, escrevendo à igreja, Paulo não anuncia autoajuda, ele anuncia nova criação. Em Cristo, diz ele. Não ao redor de Cristo, não inspirado por Cristo, mas em Cristo. Um lugar de pertencimento, uma vida imersa, uma união real. A expressão resume o milagre. Em Cristo, recebemos um nome que não nos acusa. Em Cristo, recebemos um Espírito que não nos abandona. Em Cristo, recebemos uma missão que não nos esvazia. A estrada de Damasco termina num ponto. Jesus vivo, Senhor de tudo, abrindo para Saulo um caminho que ele jamais imaginou trilhar. A expressão nova criatura não é maquiagem espiritual, é criação. Deus não pega o velho e conserta. Ele cria o novo e convida o velho a morrer. O movimento começa na identidade. Quem está em Cristo deixa de ser definido por erros, comparações e etiquetas. Não somos mais devedores do passado, somos filhos amados. Esse deslocamento de identidade não nos aliena da realidade. Ao contrário, nos devolve à realidade sem as correntes da culpa. Quando erramos, confessamos. Quando acertamos, agradecemos. Quando caímos, levantamos pela graça. Da identidade nova, nasce uma nova natureza. A inclinação de antes era autopreservação, disputa, defesa, controle. A inclinação de agora é amor, serviço, obediência, confiança. A velha vida nos empurrava para provar valor. A nova vida nos firma no valor que recebemos. O pecado ainda bate à porta, mas já não governa a casa. A vontade antiga aparece, mas não tem mais a chave do coração. O Espírito Santo habita e nos ensina outro ritmo. O ritmo de Cristo. Mansidão firme, verdade amorosa, coragem humilde. Nova identidade e nova natureza geram um novo propósito. Antes, vivíamos para caber em expectativas, para ganhar aplausos, para vencer comparações invisíveis. Agora, vivemos para a glória de Deus e o bem do próximo. Foram trocados os óculos. O trabalho deixa de ser palco de ego e vira lugar de serviço. O relacionamento deixa de ser arena de disputa e vira espaço de doação. As perdas deixam de ser o fim e viram parte do caminho.
A dor deixa de ser argumento contra Deus e se torna oportunidade de profundidade. A esperança não é anestesia, é fôlego para continuar. Por fim, a nova criatura caminha com nova perspectiva. O que antes era urgência, vira discernimento. O que antes era desespero, vira esperança. O tempo deixa de ser inimigo, porque não vivemos mais correndo de culpas, e passa a ser aliado, porque caminhamos em processos. A fé não anula a lucidez, mas a ilumina. Viver como nova criatura não é ignorar as lutas, é atravessá-las com outra fonte de sentido. Paulo pôde escrever sobre nova criação porque experimentou isso no osso da vida, na estrada, na prisão, na comunidade, na oração. Vamos escolher um campo específico para revelar o novo, a família. É em casa que os papéis antigos tentam se impor, no corredor e na cozinha que frases antigas querem voltar. Você sempre faz assim, eu já sabia, não adianta. A nova criatura recusa o rótulo e escolhe o caminho. Se o passado foi de silêncio, escolhe a conversa. Se o passado foi de dureza, escolhe a gentileza. Se o passado foi de descuido, escolhe presença. Proponho um caminho simples e profundo de 7 movimentos, não como lista fria, mas como ritmo que você pode praticar nos próximos dias. Primeiro movimento: presença intencional. Marque uma refeição sem telas nem ruídos e esteja inteiro naquele momento. Segundo, escuta verdadeira. Faça uma pergunta aberta. Como você tem se sentido de verdade? E não interrompa a resposta. Terceiro, nomeação honesta. Em vez de acusar, compartilhe seu próprio coração. Quando isso acontece, eu me sinto distante. Quero construir pontes, não muros. Quarto, confissão humilde. Diga com clareza onde você falhou, sem justificar. O pedido de perdão é o martelo que derruba tijolos invisíveis. Quinto, pacto de um pequeno gesto diário. Pode ser uma oração de 60 segundos antes de dormir. Pode ser um abraço longo na saída para o trabalho. Pode ser enviar uma mensagem no meio do dia dizendo: lembrei de você. Sexto, reorganização leve da rotina. Talvez diminuir meia hora de tela à noite para ganhar meia hora de conversa. Talvez antecipar tarefas para abrir espaço para um passeio semanal. Sétimo, celebração de micro-vitórias. A cada semana, agradeçam juntos por um avanço, por menor que pareça. A constância constrói o caminho pelo qual o milagre passa. Esse caminho não elimina conflitos, mas muda o modo de atravessá-los. A nova criatura não usa a verdade para ferir, usa a verdade para curar. Não nega a dor, mas também não alimenta a narrativa de derrota. Não exige perfeição do outro, oferece presença. Família restaurada não é família sem falhas, é família que aprendeu a pedir perdão e a recomeçar. Hoje, escolha um primeiro movimento e dê o passo em nome de Jesus. Coloque a mão no coração e, se puder, feche os olhos. Vamos orar juntos com sinceridade. Repita em voz audível: Senhor Jesus, eu me apresento diante de Ti. Eu não trago máscaras, eu trago a verdade. Eu creio que em Ti eu sou uma nova criatura. Diga agora: Pai, eu te agradeço porque em Cristo as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu te entrego as narrativas antigas que me definiram por anos. Eu te entrego a culpa que insiste em voltar, o medo que me paralisa, a comparação que me adoece. Eu não quero ser governado pelo que eu fui. Eu escolho ser guiado pelo que Tu dizes que eu sou. Apresente diante de Deus o seu passado. Nomeie pecados, fracassos, escolhas ruins. Diga: Senhor, eu confesso com sinceridade. Eu não escondo nada de Ti. Lava-me no sangue de Jesus. Purifica-me por inteiro. Enche-me do Teu Espírito Santo. Que a Tua presença seja a minha nova origem. Agora, declare sua nova identidade. Em Cristo, eu sou filho amado, perdoado, redimido. Em Cristo, eu recebi uma nova natureza. Eu não sou escravo do pecado. Eu pertenço a Deus. Eu tenho a mente de Cristo para pensar, o coração de Cristo para amar e as mãos de Cristo para servir. Ore pela sua casa. Diga os nomes das pessoas da sua família. Peça reconciliação onde há distância, diálogo onde há silêncio, paz onde há tensão.
Diga: Senhor, ensina-nos a falar a verdade com amor. Rompe a repetição de palavras duras. Dá-nos humildade para pedir perdão e coragem para recomeçar. Que o nosso lar seja o primeiro lugar onde a nova criatura se torna visível. Interceda por sua saúde emocional. Espírito Santo, visita minhas memórias. Cura lembranças que cicatrizaram tortas. Restaura a alegria de te servir. Tira o peso da comparação. Ensina-me a descansar no teu amor. Apresente seu trabalho e seus estudos. Senhor, consagro meus dons, minhas tarefas, meus prazos. Dá-me excelência com mansidão, produtividade com paz, influência com bondade. Usa-me como sinal do teu reino. Agora, faça declarações de fé. Eu creio que o Senhor está fazendo novo o que envelheceu. Eu creio que o Senhor está abrindo caminhos onde eu só via muros. Eu creio que o teu Espírito me capacita a viver como nova criatura, hoje e todos os dias. Por fim, agradeça. Obrigado, Jesus, porque a tua graça não apenas me perdoa, ela me recria. Obrigado porque eu posso começar de novo. Obrigado porque o teu amor é mais forte do que a minha culpa e mais fiel do que as minhas quedas. Em teu nome eu oro. Amém. Se esta palavra encontrou você, abrace hoje o passo que cabe no seu dia. Não espere um cenário perfeito para começar. Comece e veja o cenário mudar. Escreva nos comentários: eu creio no novo. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa sair de narrativas antigas e entrar no caminho da graça. Salve este vídeo para ouvir de novo, nos dias em que a memória do passado tentar falar mais alto. Lembre-se, a nova criatura não é teoria para domingo, é prática para segunda a sábado. É oração curta no corredor, é pedido de perdão no final do dia, é um abraço que cura o clima da casa, é uma decisão honesta no trabalho, é uma conversa franca com Deus, quando a mente tenta te levar de volta aos padrões antigos. Que o Deus que encontrou Saulo no caminho de Damasco encontre você hoje onde você estiver. Que a luz de Cristo intercepte seus pensamentos, reorganize seus afetos e direcione seus passos. Que o Espírito Santo te dê coragem para desfazer velhos hábitos e alegria para aprender novos ritmos. E que a graça te lembre sempre que for preciso que em Cristo o passado não manda em você. Você é obra nova. Caminhe nessa verdade.